Bíblia, no livro dos Salmos, no capítulo de número 1, leremos o Salmo 1. Amado e querido Deus, abençoa-nos. Vem, Senhor, nesse momento, falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor possa realmente ministrar as nossas vidas e que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, pela iluminação do Teu Espírito, que nos leva ao entendimento, pelo esclarecimento da Tua Palavra, possa realmente nos abençoar desde agora e para sempre. E que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O livro dos Salmos, ele é dividido em vários livros dentro do mesmo livro. E o primeiro livro contém o primeiro salmo, e em algumas Bíblias você encontrará em cima do cabeçalho, livro 1, porque os salmos têm vários livros. Como eu disse, salmos que guardam uma identidade comum. E você encontrará também que o primeiro livro, ou a primeira coletânea dos Salmos, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Então, este salmo que a Sociedade Bíblica Brasileira intitulou de Os Justos e os Ímpios, um salmo que faz esse contraste e, acima de tudo, nos fala do caminho dos justos e do caminho do ímpio. Esse importantíssimo salmo, segundo alguns estudiosos dos salmos, notadamente rabinos, eles dizem que o entendimento do Salmo 1 nos capacita a compreender todos os demais salmos. Então, é um salmo essencial que nós conheçamos e compreendamos seu significado. E a forma de interpretá-lo ditará toda a forma de interpretar os demais salmos. Assim está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Essa palavra medita pode também ser traduzida como a palavra sussurra. Sussurra, de dia e de noite, que vem da ideia de que constantemente, como aquela pessoa que tem o costume de estar lendo, você já fez isso? Lendo e parece que os seus lábios se mexem e você está como que muito baixos, sussurrando aquilo que você está lendo, mas isso você faz porque está dando uma atenção especial ao que você está lendo. A Bíblia diz que nós devemos agir assim. Meditar, óbvio que tem o sentido de eu estar pensando e repensando e aprofundando no que entendo e busco entender ainda mais
conhecer e prosseguir conhecendo sobre a palavra do Senhor, mas isso implica num apego a estar lendo a palavra do Senhor. Lembre-se que é a mesma palavra, essa palavra medita aqui, que pode ser a palavra, como eu disse, sussurra, é a mesma palavra dita a Josué. Medita nesta palavra dia e noite. Deus está dizendo a Josué para ele ser justo. E então farás prosperar todo o teu caminho. Tudo o que fizer será bem sucedido. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Este é um caminho de vitória que Deus está dando a nós. No primeiro salmo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa palavra prazer aqui é a palavra gozo, é a palavra que deleite, é uma celebração em explosão de satisfação e de alegria. Isso não é qualquer prazer, é um prazer intenso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, há dois caminhos aqui. O caminho dos justos e o caminho do ímpio. O Senhor conhece o caminho do justo. A palavra conhecer é a palavra penetra. É uma ideia de intimidade. O Senhor penetra no caminho dos justos. O Senhor está no caminho dos justos. A presença do Senhor está no caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lembre-se que Jesus também fala, no Sermão do Monte, sobre dois caminhos. Um caminho estreito, que leva à salvação, e um caminho largo, que leva à perdição. O caminho dos justos é esse caminho estreito. O caminho dos ímpios é esse caminho largo. Que o Senhor conhece esse caminho, o Senhor se faz presente, o Senhor é íntimo dos que estão nesse caminho. E no outro, Deus não está presente. É caminho que pode parecer aos olhos do homem um caminho bom, mas que na realidade leva a um abismo de perdição. É o que Jesus diz sobre o caminho largo, que leva à condenação, à perdição, a cair no precipício. E quem cai no precipício se precipita. E o caminho dos justos não é um caminho de precipitação, é um caminho de moderação e é um caminho de prudência. Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, pois, prudentes. Prudentes como as serpentes e simples como a pomba. A prudência não é fugir, a prudência está em avançar da forma certa, no tempo certo, dando o passo certo, na medida certa. A prudência nos faz chegar aonde nós devemos chegar.
E a prudência se manifesta numa paciência que é algo que está ligado à sabedoria. A sabedoria, ela nos lega uma verdadeira paciência. Voltemos, então, ao Salmo de número 1. O Salmo de número 1 começa falando dos justos e do caminho dos justos, e assim como o apóstolo Paulo, falando sobre o amor, para definir o amor, não apenas diz o que o amor faz, mas também diz o que o amor não faz. A negativa é algo que pode nos dar entendimento. E é por isso que este salmo declara o que não é o caminho dos justos. Veja como se inicia o salmo. Se inicia numa ênfase sobre as negativas. O caminho do justo não é isso. O caminho do justo não é aquilo. E o caminho dos justos, muito menos, não é aquilo outro. Diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda, estamos falando de um caminho, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma dinâmica aqui que nós também devemos entender, uma advertência do Senhor às nossas vidas, que podemos definir da seguinte maneira: o homem que anda no conselho dos ímpios, seu próximo ato será se deter no caminho dos pecadores e, por fim, se sentar na roda dos escarnecedores. Lembre-se que esse é um caminho que leva à perdição. E lembre-se que também, de forma tripla, a ação do ladrão, Jesus disse que era roubar, matar e destruir. De modo que eu trarei esta palavra para dentro deste Salmo primeiro e o versículo primeiro do Salmo, e direi que o homem que anda no conselho dos ímpios, isto é a morte. Isto é o roubo. O roubo. Há toda uma série de injustiça no conselho ímpio. E saiba do seguinte: o conselho ímpio sempre será impiedoso. Sempre será impiedoso. Porém, logo depois se diz: não se detém no caminho dos pecadores. Veio roubar, e quando se detém, veio matar. Esse é o momento da morte. Mas a pior coisa que pode acontecer, mesmo depois da morte, nós normalmente dissemos também, com a morte acaba tudo. Você sabe muito bem que com a morte ainda se segue a corrupção. Mesmo os nossos corpos, quando morremos, não cessa ali o efeito do pecado, que o pecado gera a morte. Porque não gera só a morte. Pelo pecado entrou a morte e a corrupção, de modo que no nosso corpo, já morto, já sem vida, ele se corrompe. E mesmo com vida, o corpo também se corrompe, se degenera, mas depois, sem vida, se degenera muito mais.
então é a destruição. Mas o interessante é que o justo é aquele que tem prazer no Senhor, na sua lei medita. O justo é aquele que confia no Senhor sem vacilar. O justo é aquele que não apenas se alegra, mas vive a palavra, vive a vontade de Deus. O justo é aquele que, por esperar no Senhor, a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então veja o contraste. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quando ele não anda no conselho dos ímpios, que não lhe é roubado a sua, acima de tudo, a sua integridade, esse homem se renova no Senhor e ele voa como águia. Quando ele não se detém no caminho dos ímpios, ele corre e não se cansa. E por fim, quando ele não se assenta na roda dos escarnecedores, a Bíblia nos fala, caminham e não se fatigam. A ideia da diferença desse caminhar de um e de outro. Porque, por final, o justo que se renova, ele caminha e não se fatiga. Porque uma coisa é cansar-se, outra coisa é fatigar-se. Eu já falei isso uma vez aqui na igreja e quero repetir. Veja, há uma dinâmica aqui de renovação. A renovação em voo, como o voo da águia, que sabe trabalhar com todas as correntes, com todas as formas que há dos ventos. A águia descansa em voo. E aqueles que correm e também se renovam porque não se cansam. E, por fim, aqueles que caminham no caminho do justo, nos passos que o justo dá. Esses não se fatigam, porque neles há a paciência e a resiliência de seguirem fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, um dos elementos mais destrutivos, inclusive de relacionamentos, é a falta de paciência, é o fatigar-se. Quando eu me relaciono, Jesus mesmo disse, não apenas 7 vezes perdoar, mas 70 vezes 7. Eu tenho que ter a capacidade de, em perdoando, perdoar tantas vezes sem me fatigar de perdoar. Então, nós necessitamos estar nesse caminho, que sabemos que é um caminho que permanece, o caminho do Senhor que permanece e permanece para sempre. E a Bíblia diz que há 3 coisas que permanecem para sempre, que são chamadas as 3 grandes graças de Deus para nós, que é o amor, a esperança e a fé. Quando eu não ando no conselho dos ímpios, mas eu vou na justiça, eu estou voando em amor. Em amor nós temos que voar, não correr, nem andar. Eu diria,
nós precisamos voar. Eu preciso entender sobre fé, esperança e amor. Eu falei que não necessitamos andar, mas, desculpe-me, permita-me corrigir-me. Nesse que é o caminho do justo, que eu estou também chamando o caminho do amor. Por quê? Porque Paulo diz, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E Paulo fala do amor. Então, esse caminho dos justos é um caminho que voando, que correndo ou andando, ele tem que ser do amor. Porque se eu não tiver amor, nada serei e de nada me adiantará. Então é importante que entendamos que esse não é um caminho de legalismo, esse é um caminho de amor. E o próprio Senhor Jesus disse, se me amais, fareis o que vos digo. E o Senhor disse, nem todo o que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, nós poderíamos dizer sobre bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, ele caminha como justo, ele voa como águia, ele está portando numa explosão de fé na palavra, crendo na palavra e vivendo a palavra. Porque não é uma questão apenas de acreditar na palavra, mas de viver, vivenciar a palavra, porque o justo viverá pela fé. E a fé sem obras é morta. É a prática que dá a palavra de tal maneira que alcancemos lugares altos. Paulo diz que Deus nos assentou em lugares celestiais. E diz que como se distanciam a terra do céu, assim os pensamentos de Deus se distanciam dos pensamentos do homem. E só pela fé nós podemos alcançar, voando como águias, a revelação dessa vontade, tomando pela fé. Mas o que não anda no conselho dos ímpios, o que não anda no conselho dos ímpios, este corre na esperança. E nós precisamos compreender, como eu disse, essa é uma esperança em amor, essa é uma fé em amor, fé, esperança e amor. O maior destes é o amor. O amor está como uma plenitude nesse sentido. E então, nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que aquele que não anda no conselho dos ímpios, corre na esperança que só Deus pode dar. E a Bíblia diz, eu quero trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Que nós tenhamos essa forma de viver, que é a forma de andar, que é o caminho sobremodo excelente. E por fim, quem não se detém, quem não se assenta, quando você não se assenta no caminho, na roda dos pecadores, você segue. Não pare aonde você não tem que parar. E tem um comportamento contrário a esta roda dos escarnecedores. Ande em amor, no caminho sobremodo excelente. No caminho sobremodo excelente. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E a lei do Senhor, que a Bíblia diz,
que ela é doce como mel. A Bíblia nos diz que ela é mais preciosa do que o ouro, muitas vezes depurado. Essa é a lei do Senhor, que nos é dada para a bênção em nossa vida. Mas a lei, ela não me condena. A lei pode me condenar e me revelar o meu erro. Mas se isso me leva ao arrependimento pela ação da graça de Deus, é bênção em minha vida. E nós não podemos desprezar a lei, porque no Espírito há lei, e na lei há Espírito. A letra em si tão somente mata, o Espírito vivifica, mas nós devemos amar o quê? A palavra do Senhor. Nós devemos viver a palavra do Senhor. Veja bem, mesmo aqueles que seguem ao Senhor, Pedro era um seguidor do Senhor e Pedro negou ao Senhor, era amigo de Jesus e negou ao Senhor. Pedro era um apóstolo do Senhor Jesus e negou ao Senhor. E por que negou? Porque entrou na dinâmica que não poderia entrar. Pedro andou no conselho dos ímpios, quando Pedro vai seguindo, que entra na casa do sumo sacerdote e logo ele é abordado. Ele nega, por quê? Porque Pedro não permaneceu na dinâmica que ele deveria permanecer. E às vezes nós estamos andando bem, e quem nos induz a deixar de andar como nós andávamos e a correr como nós corríamos? Ó Gálatas insensatos, quem vos induziu a fazer o que vocês estão fazendo? Vocês corriam bem, mas deixaram o caminho que era um caminho da graça de Deus, confiando em Deus, temendo a Deus. Como eu digo, a mesma graça que nos salva é a graça que nos santifica. Não existe salvação desvinculada da obra de santificação. Se somos salvos, temos que ser santos, porque sede santos, como o vosso Pai é santo, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Nós temos um caminho que precisamos viver. Pedro, logo após, se deteve no caminho de pecadores, e por isso nega a segunda vez. Mas no final, a Bíblia diz que Pedro se sentou. Se sentou no meio do quê? Dos escarnecedores. E por isso Pedro nega a terceira vez. Mas Jesus traz Pedro de volta ao caminho correto. Jesus, após a ressurreição, encontra-se com Pedro, no que eu chamo do rechamamento de Pedro, quando no mar de Tiberíades, ali junto àquela mesma praia da pesca maravilhosa, Jesus repete a pesca e com Pedro, para cada vez que Pedro o negou, Jesus o faz afirmar que o amava. Jesus não lembrou a Pedro o seu fracasso. Jesus lembrou a Pedro o amor de Pedro por Jesus. E indubitavelmente o amor de Jesus por Pedro. E nós, se queremos reconciliar as vidas, temos que deixar de lado a acusação e ministrar o amor, porque o amor cobre multidão de pecados. E a Bíblia então nos diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
O justo, aquele que está no caminho sobremodo excelente, no caminho do Senhor, firmado na rocha que é Jesus, aquele que caminha segundo a orientação da vontade de Deus que está contida na sua palavra. Este é como árvore plantada. E uma árvore, quando árvore, de fato não é plantada e sim replantada. Todos nós saímos do império das trevas e fomos replantados no reino da sua gloriosa luz. Então, nós não somos como o ímpio que é a palha, nós somos como árvore, nós estamos enraizados no lugar certo, de onde não nos moveremos, aonde permaneceremos, e o que? Regado pelas muitas águas, pela corrente de águas. Corrente de águas pode-se entender um fluxo natural, como pelo rio, e um fluxo não natural, como pelos canais. Em ambas situações, há corrente de águas. A Bíblia mesmo diz: abre sulcos, abre caminhos, abre canais sobre a terra, e eu os encherei de água. Nós precisamos abrir caminhos para que o fluir das águas venha para a nossa vida. Veja bem, nós frutificaremos, e os frutos são consequência, bem como as folhas e todo o verdor da árvore e a saúde da árvore, é consequência do solo que se desgasta, porque o solo se desgasta, e da água que se renova. Meus irmãos, há um solo que se desgasta, mas mesmo que o solo se desgaste, saiba que há uma água que se renova. Que se renova. E nós precisamos viver essa constante renovação, mesmo que haja nas nossas vidas o desgaste do solo, cuja a folhagem não murcha e que dá o seu fruto no devido tempo. Saiba do seguinte: se você está nesse caminho, o caminho da justiça, o caminho do justo, o caminho sobremodo excelente, o caminho estreito, o caminho do Senhor, se você está andando nesse caminho, no devido tempo, como Isaías diz, ao seu tempo, Deus fará. No devido tempo você frutificará. Não há como não frutificarmos. E nós podemos nos lembrar tanto dos frutos, porque Cristo disse: eu vos designei para que indo frutifiquem e o vosso fruto permaneça. Nós vamos frutificar, e a Bíblia diz: o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Essas coisas não são condenáveis, todas essas coisas são louváveis, tudo isso é virtude. Deus deseja tudo isso em nossas vidas. Mas aqui ainda se afirma: a folhagem não murcha. É natural que uma folhagem murche. E se a folhagem não murcha, isso não é natural, isso, eu diria agora, é sobrenatural. De modo que nós, no Senhor, somos tirados do natural e replantados
plantados no sobrenatural. Assim foram todos os justos. Assim foi Abraão, não limitado pelo seu natural, mas ilimitado em Deus, no seu sobrenatural, no sobrenatural do Senhor em sua vida. Então, deixe-me ir um pouco adiante nisso. Não somos regidos e não somos limitados pelo quê? Pelas estações. Nem o outono nos abalará, nem o inverno nos matará, nem o verão nos queimará, nem estaremos sujeitos unicamente à primavera. Agora as estações não têm mais regência sobre nós, ou seja, nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos do Senhor. Esse salmo não é maravilhoso? Esse salmo é extraordinário. É extraordinário. A Bíblia então diz: os ímpios não são assim. Não quero o caminho dos ímpios. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Eles são levados. Eles são palha. Acabam virando pasto para fogo. E a Bíblia diz: não, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não ande no caminho da perversidade, nem do pecado. Se você quer passar pelo juízo, e se você quer permanecer na congregação dos justos. Pois o Senhor, como dissemos, conhece o caminho dos justos. O Senhor é íntimo dos justos, é amigo dos justos. Como disse Deus a Abraão, e assim Abraão é chamado o amigo de Deus. Porventura, eu não direi, não revelarei tudo ao meu amigo Abraão. Como Moisés, que falava com Deus como quem fala a um amigo. O Senhor conhece, o Senhor se faz presente, o Senhor é íntimo, o Senhor está conosco. O caminho dos ímpios perecerá. Perecerá. Mas o justo permanecerá. E eu direi, para sempre. Amém? Amado e querido Deus, nós entregamos ao Senhor esta palavra, esta meditação, esse estudo do Salmo 1. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a caminhar no caminho sobremodo excelente, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor,